Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Feita com Speaker. É ao vivo, você pode ouvi-la diretamente aí no YouTube. Se você acessar o YouTube agora, você vai poder acompanhar nossa podcast. Você também poderá acompanhá-la no Twitter. Gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, eu mando ao papai te ama de montão. E essa podcast também ficará no nosso blog de João Maria. Ali tem tudo que você precisa sobre educação, filosofia, assuntos diversos, religiosos, enfim. Tem material para que você possa imprimir, professor, professora, para fazer o trabalho com seus alunos, né? De todas as disciplinas, de todas as séries, de todos os níveis, né? Então, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje é dia 24 de junho de 2020. No meu relógio são 19 horas e 52 minutos. E vamos falar um pouquinho sobre historiador, né? Essa profissão que no Brasil ela está para ser regulamentada. Ela iria ser regulamentada, ela passou pela Câmara dos Deputados Federais, passou pelo Senado e o presidente vetou, né? Ao meu modo de ver, com razão, porque, veja, meus amigos, minhas amigas, o que acontece? O que é um historiador? É uma pessoa que cuida da história, que pesquisa a história. Então ele vai cuidar de acervos, né? Vai cuidar de museus, né? Vai fazer pesquisa sobre um ponto da história do passado, né? Por exemplo, muitos historiadores dizem que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Há outros pesquisadores que não, que através de uma documentação fala ao contrário. Então no Brasil se convencionou de que você que é licenciado em História, você pode ser o historiador, você bacharel é a mesma coisa. Agora, é preciso que você tenha o aprofundamento da matéria, independentemente da sua formação. Tem pessoa que gosta disso. Então, quando você entra na área de humanas, por exemplo, qualquer curso aí, você tem, por exemplo, a história da pedagogia com a educação. Não tem jeito. Mesmo que você faz pedagogia aí, você vai começar a tomar gosto por isso. Porque você tem que ir lá no passado e às vezes na sua linha de pesquisa, na faculdade, ou não, ou mesmo por uma curiosidade, você não tem pretensão nenhuma, só curiosidade de pesquisar, fazer uma pesquisa bibliográfica sobre algo, e você vai lá estudar história. Então, tem a história da filosofia, tem a história da artes, né? Tem a história da música, enfim. Então, a história é um assunto, é uma arte, é uma disciplina que vai permeando as outras também. Então, é muito difícil, é muito difícil mesmo, um curso que não seja permeado pela história. Não tem como. Nós sentimos necessidade de contar a história, até mesmo de contar a história através de fotos. Quantas vezes você pegou álbuns de fotografia, né? E você viu, meu filhinho pequenininho aqui, ó de colo aqui, olha ele andando pela primeira vez. Então você está vendo a história através de uma foto, de um filme que você viu, né? De um aparelho. Eu estou com uma televisão aqui, 14 polegadas de tubo, da Panasonic, antiguinha. Faz parte da história, faz parte do museu, né? Então a história permeia tudo. E ser historiador é aquela pessoa que se dedica com afinco a buscar e manter, pesquisar e ensinar a história. Sempre tem aquelas pessoas na família que cuidam muito bem das histórias da família, não é isso? A história tem que ser preservada, né? Então, um povo que não preserva a sua história jamais será lembrado. Então, você que faz licenciatura em História, né? Você que faz bacharelado de História, você, por definição, você é o historiador. Mas ela não está restrita só quem é licenciado ou bacharel. Se você fizer uma especialização na área de História, um mestrado ou um doutorado na área de História, você também pode ser considerado historiador. Mas eu digo a vocês o seguinte, são nomenclaturas, né? Tem pessoas em ONGs aí, não governamentais, sadias, né? Porque tem muitas ONGs por aí que, meu Deus,
tem associações que preservam, pessoas que não têm diploma nenhum, mas que preservam com afinco a história ali. Você vai ali, eu estive lá eu fui no, como chama lá, meu, das flores aqui, como fala? Que tem lá as flores aqui, né? Olambra. Então em Olambra tem o Festival das Flores, né? Eu não sei como vai ficar esse ano, né? Mas o Festival das Flores de Olambra, o que acontece? Nós vimos a comunidade ali, você vê que tem uma comunidade indígena ali contando a sua história. Você tem a história dos holandeses ali, ó. Então cada povo que chegou no Brasil tem uma história. Se eu for contar minha história, eu sei por quê. Tem a história do meu pai, a mãe do meu pai, que era minha avó, o pai do meu pai, que era meu avô, o pai deles, que é meu bisavô, minha bisavó, vai remontar em algum local. Então a história, não tem como se separar a história, né? Por isso que toda pessoa que faz cursos para ser professor, ele vai se encantar um pouco com a história, não tem jeito de não se encantar. Então você pode querer fazer história e pode querer também fazer ali filosofia, né? Ou uma outra área, não tem jeito, porque é uma área que está imbrincada praticamente nas outras disciplinas, né? Matemática, tem a história da matemática, muito linda, né? A contribuição que os indianos deram para a matemática, meu Deus, né? Só pelo fator zero ali, fez toda a diferença. Pode ver, ó, só o fator zero faz toda a diferença. Imagine você, quando foi colocado o zero, né? Foi acrescentado esse número, resolveu todos os problemas. Então, isso é história também, não é verdade? Então, o historiador é aquela pessoa, academicamente falando, que ele está com afinco, ele tem licenciatura em História, ou ele tem um mestrado em História, enfim. Tem um historiador que não tem formação em História, mas fez um grande livro, Laurentino Gomes, né? Leandro Narlock também, que com o livro dele como que é o nome do livro dele? Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Então, você vai vendo que esse pessoal foi beber numa fonte, pesquisou. E tem que ler livros antigos, por isso que tem que preservar. Entende o papel do historiador também? De preservar aquilo, né? Eu estava na biblioteca de Americana uma vez, e lá no fundo ali da biblioteca, naquela parte que tem livros sobre vários assuntos, onde tem os jornais antigos ali, eu vi o pessoal com uma maquininha para arrumar os livros, nem sabia que existia. Então o pessoal limpa os livros, tira a poeira, imprensa de novo o livro e arruma o livro. Assim, cara, que interessante. Então, isso aí sempre vai fascinar as pessoas. Eu acho que está faltando dentro das escolas, né, essa preservação da história da escola naquele bairro. Acho que fica muito a desejar, às vezes, né? Você que vai fazer estágio em qualquer escola, você não tem uma história daquela escola, né? Então, infelizmente, você negligencia isso. E quando tem, o acesso a isso aí é muito difícil, muito complicado. Então, o historiador é aquela pessoa que busca pela história, pesquisa pela história e ama ler, ama pesquisar, ama os objetos, que tem uma identificação com objetos, né? E, enfim, é tudo isso aí, meu amigo, minha amiga. Mas se você quer ser um historiador, você tem que fazer o curso de licenciatura em História, ou ter bacharelado em História, ou ser aí, ter uma especialização aí, ou também ter um mestrado ou um doutorado na área. Agora, quando for regulamentado realmente essa legislação que foi vetada pelo presidente, aí de repente vai ter que ver o que eles vão aprovar, o que eles aprovarão para a gente poder voltar aqui de novo e falar sobre isso. Agora você fez aí R2 em História. Irmão, aquela questão, você fez R2 é um meio para você chegar aonde? Chegar a ser licenciado. E uma vez licenciado, se você estudar com afinco, né,
você é o historiador. Agora, só ter um diploma te garante que você é o historiador? O que, que você tem? O que, que você produziu? Aí que tá. Tem pessoas que não têm esses diplomas todos aí, não tem nem mestrado, doutorado, mas produziu algo sobre isso, né? Então, mas, assim, formalmente falando, tem que seguir certas diretrizes aí. Mas informalmente falando, qualquer um pode ser o historiador também, tá ok? Fica aí a dica. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.